Olá pessoal, eu sou Wesley e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vagando Divagando. Como vocês devem ter visto pelo título do vídeo, hoje eu trouxe para vocês algumas indicações de livros de ficção científica. E essa vontade apareceu depois que eu falei um pouco no meu último vídeo sobre Devoradores de Estrelas, que é um dos meus livros favoritos da vida. E por conta disso eu quis trazer alguns outros livros de ficção científica e tem para todos os gostos, vários estilos e vai desde a ficção científica mais leve, com um toque de romance, ou mesmo uma ficção científica mais difícil de explodir a cabeça. Então, antes de começar o vídeo, eu lembro vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos. Comentem, deixem um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos, que isso ajuda bastante no alcance do Vagando e Divagando e cada vez mais pessoas chegam até o nosso canal. Agora sim, sem mais demoras, vamos para o vídeo. Como eu falei na apresentação do vídeo, tem ficção científica para todos os gostos aqui nessa lista. E esse primeiro livro que eu quero apresentar para vocês, eu pensei um pouco sobre colocar ele ou não nessa lista, porque ele basicamente é um livro de romance com leves elementos de ficção científica e, para falar a verdade, ele não se aprofunda muito nos conceitos que ele apresenta aqui. E esse primeiro livro é Todo o Tempo do Mundo, do Maurício Gomide. Aqui nós temos dois protagonistas, o casal central, Amanda e Vitor, e que na noite da formatura da 8ª série deles dois se beijam pela primeira vez. E aquela noite seria a mais feliz da vida deles, mas também a mais triste. E guardem bem esse conceito de felicidade e tristeza, porque isso é importante na trama de Todo o Tempo do Mundo. Enfim, por que foi a noite mais triste da vida deles dois? Porque Vitor descobriu que na manhã seguinte Amanda se mudaria com os pais para o Quênia. Passados alguns anos, Vitor agora é dono de uma vinícola no sul do Brasil e acredita que Amanda morreu em um atentado no Quênia, uma vez que o carro dos pais delas foi encontrado no meio de destroços com 4 corpos carbonizados. Ela, na verdade, vive em Buenos Aires, na Argentina, e sobreviveu ao atentado apenas porque alguns segundos antes saiu do carro para encontrar uma amiga. E a partir do momento que ficamos sabendo disso, só podemos supor que em algum momento eles dois vão se reencontrar. Se vão continuar juntos ou não, só lendo para saber. E vocês agora devem estar se perguntando onde está a ficção científica dentro de Todo o Tempo do Mundo. Como eu disse antes, esse livro é mais sobre romance do que exatamente ficção científica, mas vocês lembram quando eu falei que guardassem a questão de felicidade e tristeza? Então, acontece que Vitor, ele tem um poder. Toda vez que ele sente alguma dessas emoções, ou ele viaja ao passado ou viaja ao futuro. E apesar de ser um elemento com uma presença bem discreta, é claro, causa alguns problemas para o personagem, e ele vai precisar usar disso para resolver algumas coisas, como aquela clássica história do personagem que volta ao passado ou vai ao futuro para resolver alguma questão, para que a vida possa dar certo de algum jeito. E é como eu disse, Maurício Gomide ele não se importa tanto e nem faz tanta questão de explicar o que está acontecendo. Temos algumas poucas explicações, mas no fundo, não é exatamente necessário para que consigamos nos conectar com os personagens do livro. E é uma história que passa voando, é bem emocionante, tem algum drama e essa questão da viagem no tempo também é interessante. E é como eu falei, eu só quis encontrar uma desculpa para conseguir colocar esse livro, porque é um excelente livro do Maurício Gomide. E o elemento de viagem no tempo faz o suficiente para que ele entrasse nessa lista. É um livro bem leve, com a sua carga de drama, mas que vale a pena ler. Então leiam Todo o Tempo no Mundo, porque recomendo bastante. Agora sim, entrando na ficção científica de fato, eu quero apresentar para vocês um livro de ficção científica jovem e é uma excelente porta de entrada para quem quer começar a se aventurar pelo gênero. E eu estou falando de Skyward, Conquiste as Estrelas, do Brandon Sanderson. Esse livro aqui eu acho que foi o último livro do autor publicado aqui no Brasil, inclusive isso aqui atualmente tem 3 livros publicados e apenas o primeiro foi lançado pela editora, lá em 2018. É um autor que as editoras ignoram um pouco no Brasil, mas que finalmente está voltando ao Brasil depois de alguns anos sem receber novos lançamentos por aqui, através da editora Trama, que vai lançar The Way of Kings, o primeiro livro da série The Stormlight Archive, que é a sua série mais aclamada e que está em publicação atualmente com 4 livros. Mas enfim, não é da série de fantasia dele que eu quero falar na verdade aqui da ficção científica Skyward. E nesse livro aqui nós temos a humanidade acuada, vivendo no subterrâneo de um planeta distante, que é constantemente atacada por alienígenas e está muito próximo da extinção. Como protagonista temos Spencer, que é filha de um piloto que morreu em batalha e no caso dessa história aqui, os pilotos são basicamente a linha de frente dessa guerra que a humanidade
trava contra a extinção e contra esses alienígenas que eu já falei. Ela também tem o sonho de se tornar um piloto, mas acontece que as pessoas na verdade acreditam que o pai dela não morreu em batalha, e sim que fugiu. E isso foi visto por maus olhos e toda a família dele é basicamente renegada e não recebe muitas oportunidades além das funções básicas necessárias para a vida da comunidade. E é claro, nossa protagonista vai lutar contra esse sistema e contra o fato de ser excluída e receber menos oportunidade que os outros. E aí temos a aventura clássica, ela aprendendo, descobrindo suas habilidades e impressionando os outros ao seu redor até algum feito heróico ao longo de todo o livro. Skyward pode ser um pouco repetitivo algumas vezes, mas ele tem um tom de aventura muito bom, assim como o humor, e as cenas de ação são excelentes e Brandon Sanderson, como autor de fantasia, que é bem conhecido por dar um tom muito épico às suas obras, faz exatamente a mesma coisa aqui em Skyward. Então dá para esperar grandes acontecimentos e boas reviravoltas, apesar da história se estender um pouquinho. Mas é como eu disse, essa é uma excelente porta de entrada para as pessoas que querem conhecer um pouco mais de ficção científica. Só tem a questão de que foi apenas publicado esse livro aqui no Brasil, a Planeta Minotauro promete, mas exatamente não publica a continuação, então se tiverem interesse e souberem ler em inglês, como eu estou pensando em fazer com essa série, vão atrás porque acredito que vale a pena sim conhecer essa obra. Os próximos 2 livros são obras de um autor que eu não fazia ideia de que era tão queridinho do pessoal que gosta de ler ficção científica. E eu estou falando dos livros do John Scalzi, Guerra do Velho e Encarcerados. Aqui nesse livro nós temos John Perry, um senhor de 75 anos que ao completar essa idade tem 2 opções para a sua vida e que uma das opções é basicamente se alistar a um exército para lutar contra alienígenas. Aqui nesse mundo a humanidade ela já avançou tecnologicamente o suficiente para que a exploração espacial fosse possível. Então esse avanço tecnológico possibilitou inclusive que idosos pudessem ser recrutados e passar por um programa especial para que eles pudessem estar aptos para lutar contra esses alienígenas nos planetas pelo universo. Aqui temos a humanidade fazendo o que sempre fez ao longo de sua história, que é descobrir novos lugares e basicamente devastar a vida deles. Mas, claro, isso vai depender completamente do ponto de vista do leitor, mas faz sentido dentro da trama de Guerra do Velho. Além do fato do livro também contextualizar o porquê de tudo estar acontecendo. E é como eu falei, a humanidade evoluiu muito tecnologicamente para que essas coisas fossem capazes de acontecer. E tudo isso tem explicação do porquê as coisas estarem acontecendo. E acreditem, não é, apesar da forma com que eu estou falando, não é uma história completamente séria. John Scalzi tem um senso de humor muito bom, então Guerra do Velho a todo momento arranca risadas do leitor em uma narrativa bem leve, divertida e fluida. Então sim, o livro tem essas discussões mais relevantes e importantes, mas o bom humor prevalece e a fama de John Scalzi faz muito sentido depois que eu li Guerra do Velho. Esse aqui, Encarcerados, eu não vou falar tanto porque eu não lembro muito dele e também não cheguei a escrever resenha para o blog para que me ajudasse a recordar um pouco das coisas que acontecem aqui. Mas assim como Guerra do Velho, ele tem discussões importantes e um dos pontos centrais aqui em Encarcerados é o fato de que a humanidade, por conta de um vírus, perdeu 400 milhões de pessoas e as pessoas que sobreviveram a esse desastre ficam com suas mentes encarceradas em corpos praticamente inanimados. E Encarcerados é uma trama policial com ficção científica e basicamente o que dá o estopim para a trama desse livro é um assassinato, um corpo é encontrado e junto dele um homem ensanguentado que diz não ter cometido o crime. Então aqui temos o protagonista investigando o caso e Encarcerados ele se revela muito mais do que uma trama policial com elementos de ficção científica. Aqui vamos ter uma rede de tramas políticas e econômicas e a forma com que essas pessoas que têm suas mentes encarceradas dentro desses corpos são aceitas dentro da sociedade e como eles são vistos. Então, lembro sim que foi uma trama interessante, eu posso até reler esse livro futuramente porque a experiência valeu a pena e é mais um acerto do John Scalzi, que teve alguns outros livros já publicados aqui no Brasil. Além deles 2 eu não li mais nenhum, mas sei que em algum momento eu vou pegar para ler porque a escrita dele é divertida, bem humorada e pega o leitor pela mão para conduzir pelas suas obras.
Eu não tenho como falar de ficção científica aqui no Brasil e dos sucessos que fizeram nos últimos anos e não citar Blake Crouch com Matéria Escura e Recursão. São dois livros incríveis e que a comunidade leitora simplesmente enlouqueceu quando leu se a gente for procurar pelo Booktube, pelos blogs ou por qualquer outro lugar que mostre um pouco sobre como foi a recepção dos livros do autor por aqui, vamos ver que é bem comum a galera pirando e explodindo a cabeça com a leitura desses dois livros. Então, gente, eu vou tentar explicar mais ou menos do que se trata cada um desses dois livros, mas os livros do Blake Crouch, principalmente esses mais recentes, são bem malucos para que seja fácil entender, a não ser que estejamos lendo de fato a obra. Aqui em Matéria Escura nós temos um personagem que é casado, tem filhos, é professor universitário e que um dia, voltando para casa, ele é raptado por um homem misterioso. Acorda em um laboratório cercado por muitas pessoas e, curiosamente, é recebido como se ele estivesse voltando de algum lugar. Acontece que ele não sabe quem são essas pessoas e não sabem por que essas pessoas estavam esperando por ele. Mas sim, ele tem alguma conexão com o que está acontecendo, apesar dele não ser exatamente a pessoa que aqueles indivíduos estavam esperando. Isso acontece porque esse personagem, ele basicamente estuda a possibilidade da humanidade acessar lugares em que pode ter acesso a realidades alternativas. E é de se imaginar, talvez, que isso foi descoberto de alguma forma, por ele ou não, só lendo Matéria Escura. Mas esse é um livro que com certeza explode cabeças e sim, é questão de multiverso, como tivemos recentemente no cinema. Então nós vamos ter uma grande viagem multiversal e é interessante e é um multiverso que é de se esperar, claro, que aconteça por conta de pequenos atos de indivíduos. Esses atos causam grandes alterações ou pequenas alterações. E exatamente o que vai acontecer aqui, só lendo para saber o que é. Mas mais do que isso eu não posso falar para não estragar muito a experiência de vocês. Eu não tenho certeza se Matéria Escura está disponível para compra, porque é um livro que vive esgotando e sendo reimpresso, porque é de fato um grande sucesso dos últimos anos aqui no Brasil. Então, veio Matéria Escura, pessoal. Se Matéria Escura é um livro já difícil de entender, Recursão aumenta esse nível exponencialmente, porque os conceitos que Blake Crouch aplica aqui são ainda mais malucos, e se o leitor for pensar muito sobre isso, é capaz de passar horas e horas e ainda não vai entender exatamente o que está acontecendo. Eu mesmo posso falar que não entendi completamente tudo o que acontece aqui nesse livro, mas é incrível curtir a escala dos acontecimentos, os conceitos e como o livro fica absurdo próximo do fim dele. Aqui nesse livro nós temos dois protagonistas e um mundo em que algumas pessoas sofrem de uma síndrome que basicamente implanta memórias vívidas nas mentes dessas pessoas de vidas que elas não viveram de forma alguma. E o que acontece com isso? É uma grande epidemia, vamos dizer assim, de suicídios, porque geralmente as memórias implantadas nas mentes dessas pessoas eram memórias que muitas vezes eram de vidas melhores do que as que elas estavam levando. Então isso ia desde interesses românticos ou profissionais, mas enfim, é mais ou menos isso. E isso, claro, tem um motivo para que esteja acontecendo e esteja causando um efeito tão caótico na vida dessas pessoas. E é como eu falei, os eventos de recursão escalam de uma forma para que esses eventos deixem de ser apenas uma epidemia, para que as coisas escalem de uma forma que a humanidade esteja de fato ameaçada. E o curioso aqui é o que estopim de tudo, foi um estudo que buscava entender uma forma de fazer com que o Alzheimer não causasse tanto efeito assim nas pessoas. Um grande rico descobriu esse estudo que não avançava exatamente no ritmo ideal e, claro, essas ambições de grandes corporações de alguma forma faz com que tudo dê errado. E é isso, pessoal, esse é a Recursão. Não tenho muito mais como explicar esse livro, porque isso é basicamente arranhar a superfície da obra. Então recomendo a vocês que vão ler isso aqui, porque é incrível e surreal. Vão lá ler Recursão. Gente, não tem como eu falar de ficção científica e deixar de citar uma obra que é o maior clássico do gênero, já recebeu premiação considerando ela como o maior livro, o maior clássico da história da ficção científica e da fantasia. E é claro que eu estou falando de Fundação do Isaac Asimov.
Como eu disse no meu vídeo de favoritos da vida, eu preferi trazer Devoradores de Estrelas para a minha lista, porque eu queria muito falar sobre aquele livro, mas que Fundação poderia estar perfeitamente ali, porque é genial simplesmente o que Isaac Asimov fez aqui. Não é à toa que tem essa premiação que considera isso aqui como a maior obra de ficção científica e fantasia da história. Fundação e Império e Segunda Fundação é uma trilogia praticamente impecável de literatura, de ficção científica, ou seja onde você quiser encaixar isso aqui. É uma ópera espacial. A humanidade aqui, assim como em Guerra do Velho, também alcançou vários lugares do universo, mas aqui é tudo muito mais grandioso. A humanidade virou realmente um império galáctico, mas ela está ameaçada, porque um físico, Harry Seldon, descobre que esse império está ameaçado por conta da forma com que as pessoas estão agindo. E é claro que isso não é bem recebido, afinal é um império e a humanidade está espalhada com vida em milhares e milhares de planetas a milhões e milhões de anos de distância. E como é que alguém chega e fala isso? Tudo isso pode ruir de uma hora para outra. E é dessa forma com que vamos acompanhando a trama de Fundação. Harry Seldon vai criar uma forma para que o conhecimento da humanidade seja armazenado em algum lugar distante e que seja possível permitir que a humanidade consiga se reerguer em muito menos tempo do que ele previu se a humanidade não tomasse nenhuma ação. E assim, a comparação com Guerra do Velho para no grande avanço tecnológico e no Império Galáctico. Aqui em Fundação temos uma trama muito mais política, que trata de questões sociais, econômicas, religiosas, filosóficas, e tem grandes reviravoltas na história durante todos os 3 livros. E aqui também não nos prendemos a um protagonista, então a todo momento, mesmo dentro do primeiro livro, estamos trocando sempre pontos de vistas e de alguma forma tudo sim tem conexão. Fundação é absolutamente genial, não é à toa que é aclamada até os dias de hoje. E é recomendada para leitor de qualquer gênero. Eu estou falando aqui ele na lista de ficção científica, mas se eu quisesse colocar ele na lista de melhores livros da história, Fundação estava ali porque é isso. É uma das grandes obras-primas da literatura e qualquer fã de livros em geral deve ler Fundação em algum momento da sua vida porque é incrível. E é isso, galera. Eu espero que tenham gostado desse vídeo de indicação de livros de ficção científica. E um livro que não é tão ficção científica assim, mas que eu acho que vale sim a leitura dele, porque, enfim, foi uma desculpa para eu colocar ele aqui, porque eu sou fã do autor, mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que vocês vão atrás dessas leituras, porque são leituras imperdíveis, incríveis e tem para todo mundo, tem para todo gosto literário. É isso, pessoal, vou terminando o vídeo por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe um comentário e um joinha e compartilhem com os amigos, que isso é muito importante para que os vídeos no Vagando e Divagando continuem a chegar a mais pessoas e motive ainda mais eu e a Gisele a continuar com esse projeto. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Aproveitem suas leituras e até a próxima. Tchau, tchau.